Vamos aqui para a palavra Atos capítulo 3, que o Senhor abra o nosso entendimento, que o Senhor abra o nosso entendimento e que Ele venha nos abençoar nessa palavra, que Ele venha nos libertar, que Ele venha nos curar, que Ele venha fazer a obra, glorificar o nome dEle através da santa palavra. Atos capítulo 3, a cura de um coxo, o discurso de Pedro no templo. E Pedro e João subiam junto ao templo à hora da oração, a nona, e era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamado Formosa, para pedir esmolas os que entravam. Interessante, gente. Você sabe por que esse templo era chamado Formosa? Porque esse templo era muito bonito, tá entendendo? Era um templo formoso, era um templo luxuoso, vamos dizer assim. Era um templo feito, né, com uma beleza, mas o que que acontece? O que que o Senhor me falou na madrugada, antes de iniciar a live? Que a beleza do templo não pôde curar aquele paralítico. Aquele paralítico que era colocado na porta do templo. Tá entendendo, gente? Então não é a beleza do templo, porque tem pessoas assim que não vão para templos pequenininho. Tem pessoas que querem templos luxuosos, tem pessoas que querem templos confortáveis, né? Congregação, né? Nós temos que ser o templo do Espírito Santo. Então tem pessoas que não congregam em igrejas pequenas, tem pessoas que não congregam em templos pequenos. Louvado seja Deus e agradecido. Não, eu só vou congregar naquela igreja porque ela é grande, porque ela tem luxo, porque ela tem ar-condicionado, porque ela tem uma cadeira confortável, louvado seja Deus engrandecido. Mas eu quero dizer para você que esse templo aqui era como esse templo de agora, luxuoso, mas ele não pôde fazer o milagre. Louvado que esse paralítico precisava. Foi preciso, louvado seja Deus, engrandecido e exaltado, Deus operar através dos seus discípulos para dar um milagre àquele paralítico. Então não adianta ter um templo luxuoso, gente, e não acontecer milagre. Louvado seja Deus engrandecido. Por que Jesus não usou a vida dos discípulos para fazer o milagre dentro desse templo? Por que ele fez a porta? Sabe por quê? Porque muitas pessoas dão muito valor para o material e não para o espiritual. Dão muito valor para o material e não dão valor para Deus. Dão muito valor ao material e não dão valor para os trabalhadores de Deus, para os discípulos de Deus, para aquele que serve a Deus. Vamos aqui, vamos já entender o que o Senhor quer falar. Quando o Senhor me deu essa palavra, eu disse, Senhor, essa palavra, Senhor, vai ser repetitiva no meu coração, né? Porque uma palavra que eu tenho de cor é essa aqui. Mas eu disse assim, Senhor, eu sei que tu fala, tu renova a tua palavra. E o Senhor veio com renovo. Ele veio falar do templo, da formosura do templo e aonde que está o milagre. Louvado seja Deus. Às vezes você entra para aquele templo achando que o teu milagre está naquele templo. Mas o teu milagre está onde? O teu milagre está em Jesus. O teu milagre vai acontecer, louvado seja Deus, ou dentro do templo ou fora do templo. Ou quando você não olha para o templo, mas quando você olha para Cristo. E aqui o que foi que aconteceu? Ele, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu para que lhe desse uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos, disse, olha para nós. Ele não disse, olha para o templo que é bonito. Ele não disse assim, tu tá na porta do templo, tu tá no templo e tu vem pedir de nós. Ele poderia ter dito, não, entra no templo, vai para o templo, vai. O Pedro e João poderiam ter dito isso para eles, mas só que nós temos que ser o templo. É nós que temos que ter a presença de Deus. É nós que temos ter o Espírito Santo na nossa vida. É nós que temos que ter fé para agir na vida de pessoas que não têm fé. Esse paralítico não tinha fé. Esse paralítico ele vivia pedindo esmola. E o que foi que aconteceu? E Pedro e João, fitando os olhos, disse para ele, olha para nós.
Para de olhar para as coisas materiais, para olhar para as tuas dificuldades, para de olhar para o templo e olha para aquele que levantou o templo. Olha para aquele que deu a vida por ti, louvado seja Deus. Às vezes você entra nos lugares olhando para as coisas que está naquele lugar. Você entra para a igreja, você olha para a beleza da igreja, você olha para a estrutura da igreja, você olha para o conforto daquele templo, mas você não olha para Cristo. E assim muitos estão caminhando, gente. Vão para o templo, mas não olham para Jesus. Entram nas lives, mas não olham para Jesus. Vão para a vigília, mas não olham para Jesus. Por isso que Pedro, fitando os olhos, por isso que Pedro, com João, fitando os olhos, disse para ele: olha para nós, para de olhar. Por que ele disse olha para nós? Porque Jesus estava com eles. Porque Jesus fazia a obra através deles. Jesus disse, louvado seja Deus, que ele iria para o Pai, mas que ele enviaria o Espírito Santo. E através do Espírito Santo que habitava na vida de João, de Pedro, aconteceu o quê? Aconteceu um milagre. E o que foi que aconteceu? E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. Meu Jesus amado. É por isso que eu entro na live, gente, não esperando receber nada de vocês. Eu entro nessa live esperando que Deus envie vidas para a live e que Ele me use para as vidas. Eu não entro na live esperando receber alguma coisa de vocês. Não, Senhor. O Senhor sabe minha necessidade. O Senhor sabe o que eu preciso. Mas eu não entro na live esperando de vocês alguma coisa. Louvado seja Deus, engrandecido. O que eu quero é que vocês recebam a presença de Deus. O que eu quero é que a palavra, hoje nas minhas orações eu disse, Senhor, que a tua palavra edifique vidas, que a tua palavra resgate vidas, que a tua palavra, Senhor, liberte vidas, que a tua palavra cure vidas, porque só o Senhor, Pai, só o Senhor pode fazer por essas vidas e pela minha também. Então ele olhou esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro, não tenho prata nem ouro. Tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Gente. E o que eu tenho, eu dou para vocês. O que eu tenho nunca vai me faltar. Nunca vai te faltar. E o que eu tenho? O que você tem? Tomando pela mão de... E ele disse, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Louvado seja Deus, agradecido e exaltado as nossas condições financeiras. Não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. O que ele tinha, gente? Era fé. Ele tinha fé. Pedro e João tinham fé. E é isso que nós temos que ter fé nesse Jesus que cura, nesse Jesus que liberta, nesse Jesus que abre porta, nesse Jesus que salva. Nós temos que ter fé, porque se você orar, se você buscar a Deus, se você entrar no templo, ou se você ir para qualquer lugar onde fala o nome de Deus, mas sem fé tu não pode alcançar o teu milagre. Eu tenho que ter fé, você tem que ter fé, e nós temos que ter fé, por quê? Porque a fé sem obras é morta. E nós temos que ter fé para que haja obra, para que haja milagre, para que haja operar de Deus, para que haja agir de Deus. Às vezes as pessoas que me conhecem, elas sempre dizem que eu tenho muita fé. A minha vizinha, esses dias ela falou, pede para a Ana orar por ti, porque ela tem muita fé. Toda vez que ela ora por mim, eu fico bem. Quando eu cheguei aqui, a minha vizinha não dormia. Quando eu cheguei aqui, a minha vizinha a dona da casa, estava passando mal. A primeira coisa que eu fiz foi orar por ela. A senhora permite que eu ore pela senhora? Aí ela balançou a cabeça, estava mal, né? Orei, no outro dia estava bem. Como a senhora está? Estou bem. Toda vez que ela está ruim, eu oro por ela. Agora eu nem peço mais. Deixa eu orar pela senhora. Aí eu oro. É fé, gente. E ela viu isso em mim, fé. E ela já falou para os outros, pede para Ana orar porque ela tem fé.
E é verdade, você tem que ter fé. E se você tem fé, tu alcança teu milagre. Se você tem fé, você vai conseguir passar para as pessoas, louvado a tua fé, o Cristo que está em ti, porque é Cristo que opera. E o inimigo, ele quer que a gente perca a fé. Louvado seja Deus, agradecido. Eu não sei a luta que você está passando. Pode ser luta financeira, pode ser enfermidade, pode ser luta sentimental, mas tenha fé. Tenha fé, porque nós temos a Cristo que ele opera. Ele levantou esse paralítico, ele vai te levantar dessa situação. Ele é o Senhor que curou os cegos, ele é o Senhor que ressuscitou os mortos. Ele é o Senhor que nos salvou, que nos liberta. Ele é o Senhor que está conosco, ele é o Senhor que ouve as nossas orações e responde. Tenha fé, faça como Ana, persevere em oração. Persevere em oração, não desista, não desista. Faça como Jacó, segure o anjo, lute com um anjo, mas não perca a tua fé, louvado seja Deus. Deus vai mudar a tua história, vai chegar a hora que, louvado seja Deus, o Senhor vai vir com a providência, vai chegar a hora que o Senhor vai vir com o milagre, vai chegar a hora que o Senhor vai vir com a libertação. Chegou a hora desse paralítico, não sei quantos anos ele estava naquela porta formosa, mas chegou a hora que o Senhor foi lá com aquele paralítico, louvado seja Deus, e mudou a história dele, mudou as condições dele. Louvado seja Deus. E o que aconteceu? E tomando pela mão direita, o levantou. E logo seus pés artelhos se firmaram. É isso que nós precisamos, gente. Termos os pés firmes na palavra de Deus. Firme no caminho da verdade. Os teus pés têm que estar firmados na presença de Deus. Vem a tempestade, vem o vento, vem as lutas, vem o leão, vem o urso, vem o gigante. Louvado seja Deus, mas os teus pés estão firmados na rocha. Eu não sei o que você já passou na sua vida. Eu sei o que eu já passei na minha vida. Antes de Jesus me resgatar, depois que Jesus me resgatou, porque tem pessoas que entregam sua vida para Jesus e acham que a sua vida vai ser só maravilha. Não, gente, haverá lutas, pelo contrário, as lutas aumentam quando nós entregamos nossa vida para Jesus, elas aumentam, mas como assim como as lutas aumentam, a vitória também aumenta, os milagres também aumentam, a providência de Deus sempre vai estar na tua casa, no teu celeiro, na tua vida. Louvado seja Deus e agradecido. Temos luta sim, porque a palavra de Deus diz que nesse mundo nós teríamos aflições. Entregar a vida para Jesus é ter aflição, mas entregar a vida para Jesus é o Senhor Jesus nos tirar dessa aflição. É o Senhor Jesus nos dar ânimo quando nós estamos desanimados. É o Senhor Jesus firmar os nossos pés, firmar a nossa fé. A nossa fé, ela tem que estar como um monte de Sião, sem se abalar. Vamos passando pela luta, mas temos fé que o Senhor chega na hora certa, no tempo certo. Com Deus não tem hora errada, com Deus não tem tempo atrasado, com Deus tudo é certo. Ele ama as coisas certas, ele ama a verdade. Louvado seja Deus e agradecido e exaltado. Então, o que foi que aconteceu? Vamos continuar aqui. E ele, tomando pela mão direita, o levantou, e logo seus pés artelhos se firmaram. É isso que nós precisamos. Nós precisamos de pessoas cheias de fé que segurem na nossa mão. Que segurem na nossa mão. Somos seres humanos, somos carne, somos pó, somos cinza. Então nós precisamos de pessoas que tenham o Espírito Santo na nossa vida e que segurem na nossa mão. Louvado, não existe ninguém. Eu moro sozinha, né? Eu moro sozinha, mas eu preciso de pessoas que segurem na minha mão. Louvado, como eu sei que você precisa de alguém que segure na tua mão. Que faça como ele, segure na tua mão e diga: levanta, anda, não desista. Continua caminhando, continua na fé, continua olhando para o alvo, continua olhando para o monte, porque o Senhor virá ao teu socorro, o Senhor virá com o teu milagre, o Senhor virá com a resposta da tua oração, porque aquele que bate, abre, aquele que pede, ele dá. Louvado seja Deus, agradecido e exaltado. Você está pedindo em oração, vai chegar o momento que ele vai te dar. Você está pedindo em oração, vai chegar o momento que ele vai abrir a porta. Se você está orando, louvado seja Deus, não é para fazer mal para ninguém, mas se é para o bem dos outros, se é para o teu bem, com certeza Deus irá responder tua oração. Então aqui esse paralítico, o que foi que aconteceu? Ele saltou, ele pôs-se em pé e andou
andou e entrou com eles no templo andando e saltando e louvando a Deus. Interessante, depois que ele é curado, aí ele entra para o templo. Louvado seja Deus, engrandecido. É interessante, né, gente? Se você estudar a palavra de Deus, os maiores milagres que Jesus fez foi fora do templo. Foi fora do templo, gente. Hoje as pessoas querem centralizar o milagre dentro do templo, né? Para quê? Para que tenha crescimento, para que o templo fique cheio de pessoas. Só que Jesus foi diferente. Jesus foi aquele que fez mais milagres fora do templo. Fora do templo ele ressuscitou mortos. Fora do templo ele curou paralítico. Fora do templo ele curou cegos. Fora do templo ele expulsava demônio. Fora do templo, louvado seja Deus, agradecido, ele ia onde estavam os enfermos, ele ia onde estavam os pecadores, ele ia onde estavam as pessoas desprezadas, ele ia onde estavam os leprosos. Fora do templo ele ia onde estavam as almas que estavam enfermas precisando de cura. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Então, meu querido, louvado seja Deus, é dentro do templo, é fora do templo, a gente pode ser usado pelo Senhor. Mas hoje as pessoas querem focar no templo. Se você não vai para a igreja, as pessoas vão querer dizer que você não é um servo de Deus, que você não é uma serva de Deus, que você é um rebelde, que você não obedece, que você não está em comunhão. E Pedro e João, cheio de Deus, ia no templo somente para orar. Por que Pedro e João não foi usado dentro do templo para realizar esse milagre? Sabe por quê? Porque tem pessoas que adoram o templo, mas não adoram a Deus. Tem pessoas que adoram o ministério, mas não adoram a Deus. Porque tem pessoas que adoram congregações, mas não adoram a Deus. Por isso que ele estava na porta do templo. E o milagre foi feito na porta do templo. Não foi dentro do templo. E depois que o milagre foi feito, ele entrou para o templo. Ele saltou para o templo. Louvado seja Deus, engrandecido, exaltado. Estamos entendendo? Louvado seja Deus. Às vezes as pessoas vão em busca do templo, mas não vão em busca de Deus. Talvez as pessoas estão em busca desses templos luxuosos. Já entra olhando, julga a vida do pastor, porque a congregação é pequenininha, porque a congregação não tem uma cadeira confortável. Ei, tu quer ficar numa cadeira confortável? Fica na tua cama dentro de casa. É isso que tu quer, uma cadeira confortável? Fica na tua cama dentro de casa. Louvado seja Deus, agradecido. Porque a gente não vai buscar a Deus, não é pelo conforto, a gente vai buscar a Deus é pelo milagre, a gente vai buscar a Deus porque adoramos, é porque amamos e porque queremos estar na presença dele. Louvado seja Deus. Mas tem gente que só entra no templo se ele for luxuoso, se ele for formoso, como esse aqui era. Se você pesquisar o que significa o templo formosa, vai falar que é por causa da beleza daquele templo. E tem gente que vai em busca, que vai para congregações por causa da beleza do templo. E não vai por causa de quem? De Deus. E não vai por causa de Jesus. E não vai por causa da sua vida com Deus. Mas vai por causa que quer um conforto, né? Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. E hoje, nos últimos tempos, o que mais a gente tem visto, gente? O que mais a gente tem visto? Pessoas desvalorizando as congregações pequenas, pessoas desvalorizando uma obra que está no início, pessoas desvalorizando uma obra que é pequenininha, mas é cheia da presença de Deus. E muitos, louvado seja Deus, estão em congregações que estão aí luxuosas, mas a presença de Deus já não está naquele lugar. Por quê? Porque a formosura do templo tem sido prioridade nos corações, porque aquilo que o templo oferece tem sido a prioridade. Não, eu vou lá porque lá não faz calor. Não, eu vou lá porque a cadeira é confortável. Não, eu vou lá porque tem estacionamento. Louvado seja Deus, agradecido e exaltado. Não, eu vou lá porque lá as pessoas são cheirosas, são bem vestidas. Não é verdade? Louvado seja Deus, agradecido e exaltado. Mas há aqueles, louvado seja Deus, que não olham para o templo, mas olham para Deus. Mas há aqueles que entram no templo, não olhando para os outros, mas olhando para o Criador, mas olhando para aquele que ele foi lá para
para adorar, para buscar e para receber a sua vitória. Então não entre no templo olhando para o templo, mas entre no templo olhando para Cristo. Entre no templo olhando para o Espírito Santo. Entre no templo olhando para o céu e não olhando para o templo. Porque é isso que muitas pessoas têm feito. Vão para dentro do templo, mas olhando para o material e não olhando para o espiritual. Não buscando o espiritual, mas buscando o material. Entram para o templo buscando as suas necessidades materiais, mas não entram no templo para buscar aquele que reina e vive para todo sempre. Então, louvado seja Deus, e todo o povo viu andar e louvava a Deus. E todos viram aquele paralítico louvar e adorar a Deus. E assim vai acontecer na tua vida. Todos vão ver você louvar e adorar a Deus. Todos vão ver que você tem um Deus na tua vida, que tem um Deus que você busca, tem um Deus que você está buscando. Você não está buscando o material, você não está buscando, louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Ah, Deus amado, ou somente o teu milagre, mas você está buscando um Deus a qual você quer servir, que você adora, que você quer caminhar com Ele, que você quer viver com Ele, que você quer amar a Ele. Louvado seja Deus, engrandecido, porque muitos entram dentro do templo, mas não amam a Deus. Ama até o templo, ama até o pastor, ama até a missionária, mas não ama a Deus. Louvado seja Deus, porque aquele que ama a Deus é diferente. Amar a Deus é adorar a Deus. Aquele que adora a Deus é diferente. Aquele que adora a Deus busca a Deus em todos os lugares. Aquele que adora a Deus na riqueza e na pobreza. Eu digo, que a união que nós temos com Deus, que a união que temos com Cristo, é que nem a união do marido com a mulher. É na riqueza e na pobreza. É na tristeza e na alegria. Então nós temos que ter essa união com Deus, na tristeza e na alegria. Louvado seja Deus. Então, gente, muitos estão apegados ao templo, mas não estão sendo sustentados por Deus. Muitos estão apegados às coisas materiais, mas não estão apegados a Deus. E nós precisamos estar onde? Em comunhão, em união com o Espírito Santo, em comunhão e união com Deus. Louvado seja Deus. Do jeito que você dá valor aos templos formosos, dê valor ao templo que ainda não é formoso aos teus olhos, mas é formoso aos olhos de Deus. Louvado seja Deus. Você enxerga o material, Deus enxerga o espiritual, Deus enxerga corações e intenções, Deus enxerga aquilo que você oferece, mesmo não tendo condições. Lembra da viúva que só tinha 3 moedas para ofertar? Pois é, foi aquele coração que Deus enxergou que ele era adorado. Louvado seja Deus. O próprio Cristo falou, louvado, eles deram aquilo que não ia faltar, mas essa viúva deu aquilo que ia faltar. Então isso significa o quê? Que aquela viúva adorava a Deus. E aqueles que davam aquilo que não ia faltar eram aqueles que não adoravam a Deus. É isso o sentido da palavra. Louvado seja Deus, engrandecido. E Deus olha a intenção do nosso coração. Ele sabe como tu oferta. Às vezes tu vai ofertar na casa do Senhor, louvado seja Deus, para se aparecer para os outros, para mostrar para os outros que tu é ofertante, que tu é caridoso, que tu faz a obra, louvado seja Deus, para que teu nome seja glorificado, não o nome do Senhor, mas aquele que dá em secreto, aquele que dá escondido, aquele que dá para que ninguém saiba, Esse sim agrada ao Senhor. Aquele que dá não para se aparecer para os outros, mas aquele que dá somente para o Senhor ser glorificado. E como é que o Senhor é glorificado? Quando ele abençoa aquela pessoa, quando você abençoa uma pessoa em secreto, sem ninguém ver, se ninguém, louvado seja Deus, olhar que você está fazendo a caridade, que você está ajudando alguém. Louvado seja Deus, por teu nome está na mídia, por teu nome está aparecendo, por teu nome está sendo glorificado, exaltado para os outros, mas você que dá em secreto, que dá escondido. Louvado seja Deus, engrandecido. O Senhor se agrada da tua oferta. O Senhor se agrada da tua ajuda que você tem dado. Louvado seja Deus, engrandecido. Então com Deus é assim. Deus não olha para aquilo que a gente quer se aparecer, gente.
Deus olha para a intenção do nosso coração. Deus não olha se eu oro várias vezes. Ele ora como eu oro. Ele ora como eu apresento minhas orações. Ele ora, louvado seja Deus, como eu oro, com a intenção que eu estou orando. Louvado seja Deus. Não é porque fulana ora não sei quantas vezes, o fulano ora não sei quantas vezes, o fulano prega não sei quantas vezes. Louvado seja Deus, mas Deus ele está olhando a intenção. Por que tu está orando tantas vezes? É para te aparecer? Ou é para que eu me apareça? Então aqui Pedro e João chegou, louvado seja Deus, para orar. Mas o que foi que aconteceu? Cristo apareceu na vida deles. Cristo estava com eles. Cristo, louvado seja Deus, agradecido, usou a vida deles para levantar a vida daquele paralítico. Louvado seja Deus, isso é maravilhoso, gente. Às vezes eu fico imaginando Pedro e João, quem eles eram? Eles eram vistos como rebeldes. Eles eram perseguidos do jeito que Cristo foi perseguido. Você acha que Pedro e João era alguém reconhecido no templo? Não era não, gente. Pelo contrário, eles passaram por prisões. Pelo contrário, eles foram perseguidos. Pelo contrário, o próprio Pedro foi crucificado. Louvado seja Deus, agradecido e exaltado. Você acha que as pessoas, os doutores do templo olhavam para Pedro e João como um enviado de Deus? Como um discípulo de Deus? Como um apóstolo? Não. Sabe quem olhava para Pedro e João como enviado de Deus? Os pecadores, os enfermos, aqueles que foram curados, aqueles que foram alcançados pela palavra de Deus na vida deles, aqueles, louvado seja Deus, que eles cuidavam, como o Senhor disse: apacenta minhas ovelhas. O próprio Deus disse para Pedro: apacenta minhas ovelhas. Você sabe o que é apacentar? É cuida das minhas ovelhas, cuida dos órfãos, cuida das viúvas. Louvado seja Deus, agradecido e exaltado. E tem muitos pregando a palavra, mas não está cuidando de órfão, não está cuidando de viúva, não está cuidando das almas que estão perecendo. Louvado seja Deus, agradecido e exaltado. Tem muitos que estão pregando, mas não cuidam. Louvado seja Deus, agradecido. O que é cuidado? Cuidado, louvado seja Deus, é você segurar na mão dessa pessoa. Cuidado é você entrar na casa daquela pessoa e orar por aquela pessoa. O que é cuidado? Cuidado é você levar a palavra, mas levar o alimento para aquela pessoa. Louvado seja Deus. Isso que é cuidado. Cuidado não é só da palavra, mas cuidado também é cuidar do corpo daquela pessoa, cuidar da enfermidade daquela pessoa, cuidar, louvado seja Deus, agradecido, daquilo que aquela pessoa precisa, não só no espiritual como no material. Porque era assim que Jesus fazia. Quando ele pregoava a palavra, ele sabia que o povo estava com fome. E o que foi que aconteceu? Ele não deixava aquele povo sair de lá com fome. Ele dava a palavra, mas ele dava o alimento. Hoje as pessoas querem dar a palavra, mas não querem dar o alimento. Hoje as pessoas querem dar a palavra, mas não querem dar a veste. Hoje as pessoas querem dar a palavra, mas não querem dar a mão para aquele que está caído. Louvado seja Deus, agradecido e exaltado. Deus é maravilhoso, não é verdade? Deus é maravilhoso, ele cuida do corpo, da alma e do espírito. A igreja é assim, ela tem que cuidar do corpo, da alma e do espírito. Ela tem que cuidar dos que passam fome. Ela tem que cuidar da alma. Ela tem que cuidar desse espírito. Louvado seja Deus. E exaltado seja o Senhor. E Deus aqui, usando a vida, louvado seja Deus, dos seus apóstolos, dos seus discípulos, o nome dele foi glorificado. E todo o povo viu andar e louvar a Deus, e conheciam-no, pois era ele o que se assentava, a pedir esmola à porta formosa do templo, e ficaram cheios de pasmos e assombro pelo que lhe acontecera. E apegando-se o coxo que fora curado a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles o alpendre chamado de Salomão. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Olha o que Pedro, as pessoas ficaram maravilhadas, né, com aquilo que Pedro fez. Aí Pedro pergunta para eles: olha só, olha a humildade de Pedro. Pedro não ficou, eu fiz isso, eu fiz aquilo, né? Pedro não ficou, é verdade, irmãos. Eu sou usado por Deus. Não, Pedro, olha o que Pedro fala.
e apegando-se o coxo que fora curado, e Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles ao apendo chamado de Salomão. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: varões israelitas, por que vós maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós? Como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem. Ele pergunta, né? O Deus de Abraão e de Isaac e de Jacó, o Deus dos nossos pais, glorificou a seu Filho Jesus, a quem vós entregastes perante a face de Pilatos, negaste tendo determinado que fosse solto. Eles negaram que Jesus fosse solto, eles não queriam que Jesus fosse solto, eles pediram para Barrabás ser solto, mas Pedro estava falando: esse Jesus que vós negaram a liberdade para ele, foi esse Jesus que curou. É esse Jesus que está aqui na minha vida curando, louvado seja Deus e agradecido. É esse Jesus que vós mataste. É ele que está aqui, que veio aqui curar esse paralítico. Então a glória sempre será de Deus. Nós não temos glória. O Deus que está na nossa vida é que é glorificado. É a fé. É a fé. Eu achei interessante o que a dona da casa disse aqui. A Ana tem fé. Ela não disse, a Ana me curou. Ela disse, a Ana tem fé. E quem tem fé em Deus pode sim curar os enfermos. Olha só, ela viu em mim a fé. Ela não falou que era eu que curava. Se você for prestar atenção, tem pessoas que dizem, vai lá com aquele fulano que ele está curando. Vai lá com aquela fulana que ela faz isso e você vai ser curado. Agora, pessoas que têm visão, elas vão dizer, a fé te curou. A fé que ela tem no Deus que ela ora foi que me curou. Louvado seja Deus e agradecido. Então, sem fé, não tem obras. Sem fé, não tem milagres. Sem fé, não tem resposta de Deus. E o que nós temos que ter é a fé. E Pedro e João tinham fé. Louvado seja Deus, agradecido. E você tendo fé, você vai alcançar o milagre que você quer. O que nós precisamos é ter fé, gente, é ter fé. Pedro e João faziam a obra com fé. Fé em Deus, fé no Cristo que eles criam. Fé no Cristo que tinha levantado. Fé no Cristo que tinham dado poder a eles para curar os enfermos. Pedro e João que sabia que eles tinham esse poder que vem através da fé. Fé é crer, louvado seja Deus. Crer nesse Deus será salvo em tua casa. Crer nesse Deus e será curado. Crer nesse Deus será liberto. Crer nesse Deus e tu andarás. Crer nesse Deus e louvado seja Deus e o nome dele será glorificado. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé você pode orar anos e anos e não alcançar o teu milagre, porque você não tem fé. A fé não deixa você desistir, gente. A fé te sustenta na oração. Se eu tenho ficado na madrugada, é porque minha fé me sustenta. Louvado seja Deus. Se vocês entram aqui na live na madrugada junto comigo, é porque a tua fé te sustenta. Louvado seja Deus e agradecido. Se nós não se afastamos do caminho do Senhor, é porque a nossa fé nos sustenta. Louvado seja Deus, a nossa fé em Cristo, a nossa fé em Deus, a nossa fé naquele que faz milagre, a nossa fé naquele que deu a vida dele por nós, a nossa fé naquele que disse que ele não nos abandonaria. Ele disse que iria para o Pai, enviaria o Consolador e ele não nos abandonaria. Você não é o abandonado, você tem o Espírito Santo na sua vida.
E se você não tem, eu te convido a entregar a tua vida para Jesus. Eu te convido a entregar a tua vida para Jesus para que você tenha o Espírito Santo de Deus para cuidar muito bem de você, para cuidar da tua fé, louvado seja Deus, para não deixar que você pereça, para não deixar que você morra, louvado seja Deus, para que você seja salvo, louvado seja Deus. O Senhor, Ele quer fazer muito mais do que te dar a cura material, o Senhor, Ele quer fazer muito mais do que te dar a providência material. O Senhor quer fazer muito mais na tua vida. Ele quer te dar o reino do céu, Ele quer te dar a vida eterna, Ele quer te dar, louvado seja Deus, agradecido, a herança, a recompensa. Ele quer te dar o teu galardão, louvado seja Deus. Ele quer te dar a salvação, louvado seja Deus, agradecido, exaltado. E aí, vamos encerrar. E apegando-se o coxo que fora curado a Pedro e João, todo o povo correu atônito atônito para junto deles, e ao Pedro chamado de Salomão. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: varões israelitas, por que vós maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós como se por nossa própria virtude ou santidade fizemos andar estes homens? Então a santidade, ela não cura ninguém. A santidade, ela faz bem para mim, ela faz bem para você, porque Deus é santo e nós temos que ser santo. A santidade é um cumprimento da palavra na nossa vida. Essa santificação não cura ninguém, gente. O que cura é a fé. Entendemos e aprendemos? O Deus de Abraão e de Isaac, de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu Filho Jesus, a quem vós entregastes perante a face, a quem de Pilatos e negaste, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negastes o santo, o justo. Jesus é santo, Jesus é justo. E pediste que se fosse desse homem homicida. E pediu a libertação de Barrabás, né? E pela fé, presta atenção, vamos encerrar aqui. E pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes. E conheceis e a fé que é por ele, deu este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. E que o Senhor Jesus te dê essa perfeita saúde. Que o Senhor Jesus nos dê a perfeita saúde do corpo, da alma e do espírito, porque a alma também se abate, porque a alma também adoece. Quantas almas estão com câncer? Quantas almas, louvado seja Deus, que o seu coração está como sepulcro caiado, está podre, está fedendo. Louvado seja Deus e agradecido. Mas eu faço aqui que nem Pedro e João falaram, que o Senhor Jesus lhe dê saúde perfeita. Maravilha, né? Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso, gente. Que o Senhor nos dê essa saúde perfeita, porque tudo que Deus faz é perfeito. Tudo que Jesus faz é perfeito. Louvado seja Deus e agradecido. Que Deus te dê um esposo perfeito. Você que está aí orando para Deus te dar um esposo. Não perfeito, louvado seja Deus, ao nosso modo, mas perfeito aos olhos de Deus. Louvado seja Deus. Talvez você vai olhar para aquele homem. Não, esse homem é feio, esse homem é gordo, esse homem é velho. Não, esse homem aí não é o perfeito, mas aos olhos de Deus, esse homem pode ser o perfeito, louvado seja Deus. Aos olhos de Deus, essa mulher pode ser a perfeita para ti. O que significa ser o perfeito? Que vai poder te entender, que vai andar do teu lado, que vai ser a mão que te levanta, tanto o homem como a mulher, louvado seja Deus. Porque muitas das vezes você não sabe nem o que é ser perfeito aos olhos de Deus. Perfeito é quando alguém está do teu lado para te ajudar. Perfeito é aquele que está do teu lado para te levantar quando você cai. Perfeito é aquele que está do teu lado para te perdoar quando tu erra. Esse é as pessoas que são enviadas para Deus para estar do teu lado, louvado seja Deus, mas com o sentido da perfeição da palavra, não a perfeição material, mas a perfeição de prática da palavra. Louvado seja Deus e agradecido. Deus é maravilhoso, né, gente? Deus é maravilhoso, meu Deus.
Entendemos e aprendemos? Aprendemos, né? Porque somos inteligentes. Eu aprendi aqui, eu aprendi e eu acredito que você aprendeu. Agora, irmãos, eu sei que fizeste por ignorância, como também os vossos príncipes, mas Deus assim se cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Então Pedro estava falando, né, que se cumpriu. Cristo havia de padecer, foi profetizado, foi revelado que Jesus viria dar a vida dele por nós, que ele iria padecer. E agora ele fala aqui: arrependei-vos, pois é ir convertei-vos. O que é converter? Que seja transformado. O Senhor está falando aqui conosco. Se arrependam e sejam transformados pela palavra de Deus. Só a palavra de Deus pode nos transformar, gente. Só a palavra de Deus. E ele diz aqui: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Quando você se arrepende, o que acontece? É apagado os nossos pecados. Então, louvado seja Deus, você pode estar aí pecando. Você pode estar aí no pecado. Mas se você ouviu essa palavra e disser: Senhor, é verdade, eu errei, eu pequei, mas estou aqui me arrependendo. E na hora, sabe o que Deus faz? Ele apaga os teus pecados. Por isso que nós precisamos de Deus, por isso que nós precisamos nos arrepender, por isso que a palavra nos confronta, por isso que a palavra, louvado seja Deus, engrandecido, ela nos exorta, por isso que a palavra, louvado seja Deus, ela não vem só para curar, não, gente, ela vem para confrontar, ela vem, louvado seja Deus, para quebrar coração de pedra. Louvado seja Deus, aquele que não recebe correção, ele não recebe perdão. Mas aquele que recebe correção, ele recebe perdão. Sabe por quê? Porque aquele que aceita a correção, ele se arrepende. Os que não aceitaram correção saíram da live. Os que não aceitaram correção quando Deus usou minha boca para falar do templos luxuosos, saíram da live. Por quê? Porque eles vivem em templos luxuosos, mas não vivem na presença de Deus. Muito louvado seja Deus. Eles não querem nem saber de congregar num templo pequeno. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Você quer verdadeiramente ter uma congregação lotada? É esse o teu sonho? Ter uma congregação lotada? Vai para o mundo. Vai evangelizar na rua, vai evangelizar nos hospitais, vai evangelizar nos cárceres, vai evangelizar aonde estão os pecadores. Louvado seja Deus, que tu não vai nem precisar de uma congregação. Deus vai te usar, louvado seja Deus, aonde está os enfermos. O paralítico estava fora do templo, o paralítico estava à porta do templo. Louvado seja Deus, agradecido. Eu sempre digo para os pastores, louvado seja Deus, Jesus foi aquele que mais fez a obra fora do templo. Só que as pessoas querem estar dentro do templo, as pessoas querem estar dentro da congregação. As pessoas amaldiçoam aqueles que não estão dentro da congregação. Louvado seja Deus. Ah, como amaldiçoam. Como amaldiçoam. Mas sabe o que acontece? Quando você está em Cristo Jesus, a maldição não tem repouso na tua vida. Ah, não tem não, meu querido, não tem não. Se você estar em Cristo, em comunhão com Cristo, em comunhão com o Espírito Santo, pode ser quem for te amaldiçoar, não vai ter repouso na tua vida. Pelo contrário, eles vão ver que Deus é na tua vida. Eles vão ver que Deus é contigo. Louvado seja Deus e exaltado seja o Senhor. E ele diz: arrependei-vos, pois e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. E venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Olha só, você que quer refrigério, que acha que orando vai ter esse refrigério. O refrigério vem, gente, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, quando nós nos convertemos. O que é converter? Você não volta a praticar do mesmo pecado. Isso que é a conversão.
Você abandonou aquele pecado já não faz, você já não deseja mais aquele pecado, né? Você já não deseja mais de estar na prática do pecado. E o que acontece? Há um refrigério. Há um refrigério. Louvar. Por isso que a gente tem que estar em arrependimento. Porque se a gente estar em arrependimento sincero, gente, não é da boca para fora. O que é esse arrependimento? Eu reconhecer que eu errei. E quando eu reconheço que eu errei, que eu pedi, e peço perdão, Deus vem e dá o refrigério. Louvado seja Deus. Deus vem e dá paz no teu coração. Louvado seja Deus. Essa foi a palavra. Amém, gente? Deus é bom, né? Deus é maravilhoso. Deus, e pela palavra de Deus, pela palavra ministrada agora nesta manhã, que o Senhor te dê saúde perfeita. Que o Senhor nos dê saúde perfeita. Que o Senhor nos dê saúde perfeita no corpo, na alma e no espírito. Que você seja tocado por esse Deus que habita na nossa vida, por esse Jesus que está vivo. Que você seja tocado, você que está com câncer, você que está com HIV, você que está, louvado seja Deus, aí com enfermidade no coração, no útero, você que está passando por alguma enfermidade, que o Senhor te dê saúde perfeita. Louvado seja Deus, eu sempre oro, Senhor, 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 dar a saúde, né? Que o Senhor te dê saúde. Eu sempre oro pedindo para o Senhor dar saúde. Só que agora eu vou orar mais diferente. Eu vou orar dizendo agora com muita fé que o Senhor te dê saúde perfeita. Que o Senhor te dê saúde perfeita. O paralítico andou, louvado seja Deus, com a saúde perfeita. E que você ande com a saúde perfeita. Que você enxergue o sobrenatural de Deus. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Deus é maravilhoso. Como Ele é maravilhoso, gente.